Existe uma pergunta na Bíblia que parece impossível de responder. Uma pergunta tão estranha que durante séculos, teólogos, santos e estudiosos dedicaram suas vidas para compreendê-la. A pergunta é simples, mas perturbadora. Como é possível que um homem tenha lutado contra Deus e sobrevivido? Mais ainda, por que Deus aceitaria lutar contra um homem? E por que essa luta durou a noite inteira? Não foi uma batalha entre exércitos, não foi uma guerra entre nações. Foi um combate silencioso, travado nas sombras, às margens de um rio, entre um homem marcado pelos próprios erros e um misterioso visitante enviado por Deus. Ao amanhecer, aquele homem não seria mais o mesmo. Seu nome mudaria, sua vida mudaria, seu destino mudaria. E a partir dele surgiria o povo que Deus escolheria para preparar a vinda do Salvador. Hoje, vamos conhecer uma das histórias mais profundas e misteriosas de toda a Sagrada Escritura. A noite em que Jacó lutou com Deus. Muito antes daquela noite misteriosa, Jacó já carregava uma história marcada por conflitos. Quando nasceu, segurava o calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú. Por isso, recebeu o nome Jacó. Na cultura hebraica, os nomes possuíam significado, e o nome Jacó estava ligado à ideia daquele que toma o lugar de outro, aquele que suplanta. E sua vida parecia seguir exatamente esse caminho. Desde cedo surgiu uma rivalidade entre os irmãos. Esaú era forte, caçador, impulsivo. Jacó era observador, paciente, calculista, mas também astuto. Foi essa astúcia que mudaria sua história. Primeiro, aproveitou-se da fome do irmão para adquirir o direito de primogenitura. Depois, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou o próprio pai Isaque. Vestiu-se como Esaú, imitou sua voz, recebeu a bênção que não lhe pertencia. Quando a verdade foi descoberta, a família foi dilacerada. Esaú jurou matá-lo, e Jacó precisou fugir. Naquele momento, começou um exílio que duraria 20 anos. Os anos passaram. Jacó construiu uma nova vida, casou-se, teve filhos, acumulou riquezas, formou grandes rebanhos. Por fora parecia um homem bem-sucedido, mas havia uma ferida que nunca cicatrizou. O passado continuava existindo, o irmão continuava existindo, a culpa continuava existindo. Muitas vezes acreditamos que o tempo resolve tudo, mas algumas feridas apenas ficam escondidas, até que Deus permita que venham novamente à superfície. E esse momento havia chegado. Então chegaram os mensageiros e trouxeram uma notícia aterradora. Esaú vem ao teu encontro, mas havia mais. Ele vem acompanhado de 400 homens. Na mente de Jacó, aquilo significava apenas uma coisa: vingança. O irmão que jurara matá-lo estava vindo. E não vinha sozinho. Jacó conhecia Esaú, conhecia sua força, conhecia seu temperamento e conhecia a promessa que ele havia feito anos antes. Chegarão os dias de luto por meu pai, então matarei meu irmão. Durante 20 anos, aquela ameaça permaneceu viva em sua memória. Agora, ao ouvir que Esaú se aproximava com 400 homens, Jacó não imaginou uma visita, não imaginou um reencontro, imaginou uma execução. Pela primeira vez em 20 anos, percebeu que não podia mais fugir. O encontro era inevitável. Naquela noite, Jacó fez algo estranho. Mandou sua família atravessar o rio Jaboque, mandou seus servos atravessarem, mandou seus rebanhos atravessarem e permaneceu sozinho. O silêncio tomou conta do vale. As estrelas brilhavam sobre o deserto. O som das águas corria lentamente pela escuridão. Do outro lado do rio,
estava tudo aquilo que ele amava. À sua frente estava tudo aquilo que ele temia. Esaú, o passado, o julgamento, as consequências. Jacó estava sozinho, pela primeira vez em muitos anos, sem riquezas, sem posição, sem influência, sem distrações, apenas ele e Deus. Enquanto os pensamentos o consumiam, algo inesperado aconteceu. Algo tão estranho que a própria Escritura descreve em poucas palavras, sem explicações, sem introdução, sem avisos. Gênesis simplesmente afirma: um homem lutou com ele até o romper da aurora. É uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia, porque o texto não explica quem era aquele homem, não explica de onde veio, não explica por que apareceu, não explica sequer como a luta começou. Num instante, Jacó estava sozinho. No seguinte, encontrava-se envolvido em um combate que mudaria sua vida para sempre. Imagine a cena. A escuridão da madrugada, o silêncio do vale, o som das águas do Jaboque correndo ao fundo. Nenhuma testemunha, nenhum exército, nenhum anúncio. Apenas dois homens lutando nas sombras, hora após hora. O tempo passa, a madrugada avança, mas a luta continua. E quanto mais lemos essa passagem, mais percebemos que existe algo incomum acontecendo. Porque esse combate parece diferente de qualquer outro descrito nas Escrituras. Não existe ódio, não existe desejo de matar, não existe vitória militar. Existe algo mais profundo, como se aquela luta estivesse revelando uma batalha invisível. Uma batalha que vinha sendo travada dentro de Jacó havia décadas. A batalha entre o homem que ele era e o homem que Deus queria que ele se tornasse. Talvez pela primeira vez em toda a sua vida, Jacó não estivesse lutando para obter alguma coisa. Talvez estivesse lutando para não perder a si mesmo. E enquanto a noite avançava, Deus começava a realizar nele uma transformação que nenhuma palavra conseguiria produzir. Quem era aquele homem? Durante séculos, essa pergunta intrigou judeus e cristãos. A própria narrativa parece aumentar o mistério. No início, ele é chamado apenas de homem, nada mais. Mas conforme a história avança, algo extraordinário acontece. Quando a luta termina, Jacó dá ao lugar um nome, Peniel, que significa o rosto de Deus. E então declara: vi Deus face a face e minha vida foi preservada. Essa afirmação muda completamente a forma como enxergamos o episódio, porque Jacó não acredita ter encontrado apenas um homem, nem apenas um viajante, nem apenas um guerreiro desconhecido. Ele acredita ter encontrado o próprio Deus. É por isso que muitos padres da igreja interpretaram essa passagem como uma teofania, uma manifestação divina, uma forma especial pela qual Deus se revela ao ser humano. Não porque Deus precisasse assumir forma humana, nem porque Deus precisasse lutar, mas porque Jacó precisava compreender algo. Durante toda a vida, ele havia tentado controlar o próprio destino, tentado conquistar bênçãos pelas próprias forças, tentado resolver tudo através da inteligência, da estratégia, da astúcia. Mas agora, Deus o conduzia a uma verdade diferente. As maiores bênçãos não podem ser roubadas, não podem ser compradas, não podem ser conquistadas pela força. Elas precisam ser recebidas. E aquela noite foi o momento em que Jacó finalmente começou a entender isso. Por isso, muitos intérpretes católicos enxergam nessa luta não apenas um acontecimento histórico, mas também um símbolo da vida espiritual. Porque todos os homens, em algum momento, precisam enfrentar o Deus que os chama à conversão. Não um Deus que destrói.
A luta continuou. Então aconteceu algo surpreendente. O misterioso visitante tocou a articulação da coxa de Jacó. Apenas tocou, e imediatamente ela se deslocou. A dor atravessou seu corpo. Naquele instante, Jacó compreendeu. Ele nunca esteve diante de um homem comum. Se aquele adversário desejasse vencê-lo, poderia tê-lo feito desde o primeiro instante. A luta continuava apenas porque Deus permitia. Mas agora, a verdade estava diante dele. Aquele combate jamais foi uma disputa entre forças iguais. Desde o início, Deus tinha o controle. E ainda assim, permitiu que Jacó permanecesse ali, lutando, persistindo, resistindo, não para provar sua força, mas para preparar sua transformação. Então, o visitante disse: "Deixa-me partir, pois a aurora está chegando." E Jacó respondeu: "Não te deixarei partir enquanto não me abençoares." É uma frase extraordinária. Durante toda a juventude, Jacó tentou conquistar bênçãos pela própria astúcia. Agora, tudo era diferente. Ele não roubava, não enganava, não manipulava, apenas suplicava. Pela primeira vez, compreendia que as maiores bênçãos não são conquistadas, são recebidas. Pela primeira vez, o homem que sempre confiou em si mesmo colocava sua confiança inteiramente em Deus. E é justamente nesse instante que o antigo Jacó começa a desaparecer. Então acontece algo inesperado. Depois de horas de combate, depois da dor, depois da resistência, depois da luta, o misterioso visitante faz uma pergunta: "Qual é o teu nome?" À primeira vista parece uma pergunta simples, mas ela possui uma profundidade extraordinária. Deus já conhecia o nome de Jacó, conhecia desde antes de seu nascimento. Portanto, a pergunta não era para informar Deus. A pergunta era para confrontar Jacó. Era como se Deus dissesse: "Quem você realmente é?" E pela primeira vez, Jacó precisa olhar para si mesmo, sem máscaras, sem disfarces, sem estratégias, sem mentiras, apenas a verdade. Meu nome é Jacó. E naquele nome estava contida toda a sua história. O homem que enganou o irmão, o homem que enganou o pai, o homem que fugiu das consequências, o homem que viveu carregando culpa. Mas Deus não estava apenas recordando seu passado, estava preparando seu futuro. Então veio a resposta. Uma das frases mais importantes de todo o Antigo Testamento: "Não te chamarás mais Jacó, teu nome será Israel." Na Bíblia, uma mudança de nome nunca é apenas uma mudança de palavras. É uma mudança de identidade, de missão, de vocação, de destino. Abrão tornou-se Abraão, Simão tornou-se Pedro, e agora Jacó torna-se Israel. O velho homem ficava para trás. Uma nova história começava. Naquela madrugada, não nasceu apenas um novo nome. Nasceu o patriarca de uma nação. De Israel surgiriam as 12 tribos, os juízes, os reis, os profetas. Séculos mais tarde, da casa de Israel viria a Virgem Maria, e da Virgem Maria viria Jesus Cristo. Por isso, aquela noite às margens do Jaboque não mudou apenas a vida de um homem, mudou toda a história da salvação, porque foi naquela noite que o enganador se tornou patriarca. O fugitivo tornou-se pai de uma nação, e Jacó tornou-se Israel. Quando a luta finalmente terminou, Jacó carregava uma marca que o acompanharia pelo resto da vida. Sua articulação havia sido atingida. Seu corpo jamais esqueceria aquela noite. Mas a maior mudança não estava em sua carne, estava em sua alma. O medo que o perseguira durante 20 anos começava a desaparecer. A culpa que o acompanhara desde a juventude já não possuía o mesmo poder. Deus havia deixado uma cicatriz em seu corpo
uma lembrança permanente daquele encontro, porque algumas bênçãos chegam acompanhadas de feridas, e algumas feridas tornam-se sinais da ação de Deus em nossa vida. Agora, não havia mais para onde adiar, não havia mais noite, não havia mais espera. À sua frente estava o momento que temera durante 2 décadas. Ao longe, uma nuvem de poeira começou a surgir no horizonte. Então, ele os viu, Esaú, e os 400 homens. O passado finalmente havia chegado. Durante 20 anos, Jacó imaginou esse encontro. Durante 20 anos, reviveu a ameaça do irmão. Durante 20 anos, acreditou que aquele dia poderia ser o último de sua vida. Agora, a cena estava diante de seus olhos. Mas algo aconteceu. Algo que ele jamais esperou. Esaú começou a correr. Não empunhava uma espada. Não gritava ameaças. Não buscava vingança. Correu diretamente em sua direção. E então o abraçou. Os 2 irmãos choraram. E naquele instante ficou claro que Deus não havia transformado Jacó apenas para que recebesse um novo nome. Deus o havia transformado para restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Séculos depois, os santos da igreja continuariam refletindo sobre aquela noite. Santo Agostinho enxergava nela a imagem da alma que busca a Deus sem desistir. Santo Ambrósio via nela a perseverança da oração. Outros padres da igreja interpretavam essa luta como uma figura do combate espiritual vivido por todos os cristãos. E o Catecismo da Igreja Católica ensina algo semelhante. A oração é um combate, não porque Deus esteja contra nós, mas porque lutamos contra nossas distrações, contra nosso orgulho, contra nossos medos, contra nossa falta de confiança. De certa forma, todo cristão possui o seu próprio Jaboque. Todo cristão enfrenta momentos em que precisa decidir se continuará confiando em si mesmo ou se finalmente entregará sua vida a Deus. Foi isso que aconteceu com Jacó. E continua acontecendo com cada alma que busca sinceramente o Senhor. Ao amanhecer, Jacó atravessou o Jaboque. Mas já não era o mesmo homem. O enganador tornou-se patriarca. O fugitivo tornou-se pai de uma nação. O homem que roubava bênçãos tornou-se alguém que dependia inteiramente de Deus. E talvez seja por isso que essa história continua tão atual. Porque todos nós carregamos medos, feridas, culpas, lutas interiores. Todos nós temos um Jaboque para atravessar. Todos nós temos uma noite em que precisamos deixar o homem velho para trás. Mas a história de Jacó nos ensina uma verdade extraordinária. Quando Deus entra em nossa luta, não é para nos destruir, é para nos transformar. E às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida nascem exatamente das batalhas que mais desejávamos evitar. Porque foi naquela noite de combate que Jacó perdeu suas falsas seguranças, mas encontrou algo infinitamente maior. Encontrou o próprio Deus. Mas a história não termina em Jacó. Séculos depois daquela noite, outro homem pisaria na terra de Israel, carregando o peso de uma missão dada por Deus. Seu nome seria Jesus Cristo. E assim como Jacó atravessou uma noite de combate antes de cumprir sua missão, Cristo também atravessaria sua própria noite no Getsêmani. Mas existe uma diferença. Jacó lutou para receber uma bênção. Jesus entregou a própria vida para conceder essa bênção ao mundo inteiro. Toda a história da salvação aponta para ele. E a transformação iniciada naquela madrugada às margens do Jaboque encontraria sua plenitude em Cristo. Porque no fim de toda luta espiritual, de toda conversão,
e de toda busca por Deus, existe uma única meta: encontrar Jesus e permitir que Ele transforme nossa vida, assim como transformou a vida de Jacó. Se esta história falou ao seu coração, curta, compartilha e escreva nos comentários: Senhor, transforma também a minha vida. Eu leio todos os comentários e gostaria de saber qual parte desta história mais tocou você. E se você deseja continuar conhecendo as grandes histórias da Bíblia à luz da fé católica, inscreva-se no canal Caminho da Verdade. Que Deus o abençoe.